O câncer de próstata é uma das doenças mais comuns entre homens, mas seu diagnóstico e tratamento dependem crucialmente de um fator: o estágio em que ele é encontrado. Entender os estágios não é apenas uma questão médica, é uma ferramenta poderosa para pacientes e suas famílias. Saber onde o câncer se encontra no corpo pode significar a diferença entre diversas abordagens de tratamento e, em última análise, um prognóstico muito diferente. Neste vídeo, vamos desmistificar os estágios do câncer de próstata, explicando cada um deles de forma clara e acessível. A classificação do câncer em estágios é fundamental porque ela guia as decisões de tratamento, ajuda a prever o curso da doença e permite aos médicos comunicar melhor as opções e expectativas. É como um mapa que indica o quão longe a doença se espalhou e qual o seu grau de agressividade. Antes de mergulharmos nos detalhes, se este conteúdo é importante para você ou para alguém que você conhece, por favor considere se inscrever no canal. Sua inscrição nos ajuda a continuar produzindo informações valiosas e acessuais sobre saúde. Para entender os estágios, primeiro, vamos relembrar o que é o câncer de próstata. A próstata é uma pequena glândula do tamanho de uma noz, localizada abaixo da bexiga masculina e à frente do reto. Ela tem a função de produzir parte do líquido seminal. O câncer de próstata ocorre quando células anormais na glândula começam a crescer de forma descontrolada, formando um tumor. Essas células podem se tornar agressivas e invadir tecidos próximos ou se espalhar para outras partes do corpo. O sistema mais utilizado globalmente para estadiar o câncer é o TNM, desenvolvido pelo American Joint Committee on Cancer, ou AJCC. TNM é uma sigla para tumor, nódulo e metástase, e cada letra representa uma informação crucial sobre a doença. O T descreve o tamanho e a extensão do tumor primário. O N indica se o câncer se espalhou para os linfonodos próximos, e o M revela se há metástase, ou seja, se o câncer se disseminou para outras partes do corpo. Vamos começar pelo T, que avalia o tumor primário. Ele é subdividido em categorias de T1 a T4. Um T1 indica que o tumor é pequeno e não é palpável em um exame retal, sendo geralmente descoberto por biópsia. Já um T2 significa que o tumor está confinado à próstata, mas é maior ou pode ser sentido. Um T3 aponta que o câncer se estendeu para fora da próstata, mas ainda está próximo. Por fim, um T4 significa que o tumor invadiu órgãos vizinhos, como a bexiga ou o reto. Em seguida, temos o N, que se refere aos linfonodos. Os linfonodos são pequenas estruturas que fazem parte do sistema imunológico e podem ser a primeira parada para as células cancerosas que se desprendem do tumor original. Um N0 significa que não há evidência de células cancerosas nos linfonodos próximos. Um N1, por outro lado, indica que o câncer se espalhou para um ou mais linfonodos regionais, ou seja, aqueles próximos à próstata. Finalmente, o M é talvez a categoria mais preocupante, pois indica a presença de metástase, ou seja, o câncer se espalhou para partes distantes do corpo. M0 significa que não há evidência de metástase à distância. M1, por sua vez, indica que o câncer se espalhou para órgãos distantes, como ossos, pulmões, fígado ou linfonodos não regionais. A presença de metástase muda significativamente o prognóstico e as opções de tratamento, focando mais no controle da doença do que na cura. Além do sistema TNM, outros fatores cruciais ajudam a refinar o estadiamento e a determinar a agressividade do câncer. O primeiro é o nível de PSA, ou antígeno prostático específico, no sangue. Níveis elevados de PSA podem indicar a presença de câncer, embora não sejam exclusivos. O segundo é o score de Gleason, obtido a partir da biópsia. Este score, que varia de 6 a 10, avalia o padrão de crescimento das células cancerosas,
indicando o quão agressivo o tumor parece ser sob o microscópio. Agora, vamos juntar essas informações para entender os estágios clínicos. O estágio bimeto é a forma mais inicial do câncer de próstata. Neste estágio, o tumor é pequeno, confinado à próstata, e geralmente não é palpável durante o exame físico. O PSA é baixo e o score de Gleason também indica um tumor de baixo grau, o que significa que as células cancerosas se parecem muito com as células normais e são menos agressivas. Muitas vezes, é descoberto incidentalmente durante cirurgias para outras condições benignas. No estágio segundo, o câncer continua confinado à próstata, mas possui algumas características que o tornam um pouco mais avançado que o estágio primeiro. O tumor pode ser maior, palpável, ou o PSA pode estar mais elevado. Além disso, o score de Gleason pode indicar um grau intermediário de agressividade. Este estágio é subdividido em IIA, IIB e IIC, dependendo da combinação desses fatores, refletindo um risco crescente. As opções de tratamento começam a ser mais variadas, incluindo cirurgia, radioterapia ou vigilância ativa. O estágio terceiro representa um câncer localmente avançado. Isso significa que o tumor cresceu para fora da cápsula prostática e pode ter invadido tecidos próximos, como as vesículas seminais. No entanto, ele ainda não se espalhou para os linfonodos distantes ou para outros órgãos. Este estágio é classificado em 3A, 3AB e 3AC, dependendo da extensão da invasão local e do nível de PSA. O estágio terceiro geralmente requer tratamentos mais agressivos, muitas vezes uma combinação de cirurgia e radioterapia, e em alguns casos, terapia hormonal. O estágio quarto é o estágio mais avançado do câncer de próstata. Neste ponto, o câncer se espalhou para outras partes do corpo, seja para os linfonodos distantes ou para outros órgãos, como ossos, pulmões ou fígado. Este estágio é dividido em IVA, quando o câncer se espalhou apenas para linfonodos distantes, e IVB, quando há metástase para outros órgãos. O tratamento neste estágio foca no controle da doença, alívio dos sintomas e melhoria da qualidade de vida, utilizando terapias como quimioterapia, terapia hormonal e terapias-alvo. A determinação precisa do estágio do câncer de próstata é um processo complexo que envolve uma equipe multidisciplinar de médicos, incluindo urologistas, oncologistas e radiologistas. A biópsia da próstata, onde pequenas amostras de tecido são retiradas e examinadas sob um microscópio, é fundamental para obter o score de Gleason e confirmar a presença de câncer. Além disso, exames de imagem como ressonância magnética, tomografia computadorizada e cintilografia óssea são cruciais para verificar a extensão da doença. Mesmo após o tratamento bem-sucedido, o câncer de próstata pode, em alguns casos, retornar. Isso é conhecido como recorrência ou recidiva. O monitoramento contínuo com exames de PSA e, se necessário, exames de imagem, é essencial para detectar qualquer sinal de retorno da doença precocemente. Se o câncer retornar, ele será novamente estadiado e um novo plano de tratamento será elaborado com base nas características da recorrência. A vigilância é uma parte crucial do manejo a longo prazo. As opções de tratamento para o câncer de próstata são altamente personalizadas e dependem diretamente do estágio da doença, da saúde geral do paciente e de suas preferências. Para estágios iniciais, a vigilância ativa pode ser uma opção, onde o câncer é monitorado de perto sem tratamento imediato. Cirurgia, como a prostatectomia radical e radioterapia, são comuns para cânceres localizados. Em estágios mais avançados, terapias hormonais, quimioterapia e novas terapias-alvo são empregadas para controlar a doença e gerenciar os sintomas. Esteja você em qualquer fase da vida, a mensagem mais importante é a da detecção precoce.
Cânceres de próstata descobertos nos estágios iniciais, como o estágio PRIM ou segundo, têm taxas de sucesso de tratamento significativamente mais altas. Exames regulares, como o exame de PSA e o toque retal, especialmente para homens com fatores de risco ou acima dos 50 anos, são vitais. Não subestime o poder da prevenção e da detecção precoce para um melhor prognóstico. Receber um diagnóstico de câncer pode ser avassalador. É um momento de muitas perguntas e incertezas. Lembre-se que você não está sozinho. Buscar apoio em grupos de pacientes, conversar com familiares e amigos e procurar informações confiáveis são passos importantes para lidar com a doença. O conhecimento sobre o seu estágio específico do câncer pode empoderá-lo a tomar decisões informadas em conjunto com sua equipe médica. Ao conversar com seu médico, não hesite em fazer perguntas. Entender seu estágio de câncer de próstata é crucial. Pergunte sobre o seu score de Gleason, o nível do seu PSA e os resultados de seus exames de imagem. Questione sobre as opções de tratamento específicas para o seu estágio, os potenciais efeitos colaterais e o que esperar a longo prazo. Uma comunicação aberta e honesta com sua equipe médica é a chave para um plano de tratamento eficaz. Esperamos que este vídeo tenha ajudado a esclarecer os estágios do câncer de próstata e a importância de cada um deles. Lembre-se, o conhecimento é uma ferramenta poderosa na jornada contra qualquer doença. Ele permite que você participe ativamente das decisões sobre sua saúde e encare os desafios com mais confiança. Continue se informando e jamais desista da esperança. Se você ou alguém que você conhece foi afetado pelo câncer de próstata, gostaríamos de ouvir sua história e suas perguntas nos comentários abaixo. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando por situações semelhantes. Deixe um curtir se este vídeo foi útil e compartilhe-o com quem precisa dessa informação. E se ainda não o fez, inscreva-se para mais conteúdo educativo sobre saúde. Obrigado por assistir e por fazer parte da nossa comunidade.